Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estudaremos hoje a lição de número 9, que traz como tema Como vencer as oposições à obra de Deus. Nesta lição de número 9, aprenderemos como vencer. Nós vamos ver nos tópicos que vai ser discutido como vencer as oposições. Aí nós vamos aprender nesta aula vencer através da oração, vencer através da unidade familiar e vencer através da comunhão com nossos irmãos. Então vamos lá, lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Vamos para o nosso textuário. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8 e 37. Então, nosso textuário fala que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, mais do que vencedores é aquele que ganha o prêmio através do vencedor. Cristo na cruz do Calvário foi o vencedor e conquistou o prêmio. Assim, nós somos mais do que vencedores porque Deus em Cristo nos deu de bandeja o prêmio. Então, mais do que vencedores são aqueles que usufruem do prêmio, daquele que entregou a sua própria vida. Sim, de Jesus que morreu, ressuscitou e ainda concedeu o prêmio do seu triunfo. Nós sofremos juntamente com ele, mas foi ele quem pagou o preço. E assim nós recebemos também o prêmio. Por quê? Porque foi a grande revelação do amor de Deus para nos salvar através de Cristo, o nosso Salvador. A nossa verdade prática, ela fala, quando depositamos a nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Então nós vamos ver aqui que Deus é muito maior. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mas maior é Deus do que o nosso coração. Por quê? Porque em 1 João capítulo 3, versículo 20, fala do nosso coração e Deus, que é muito maior. Então precisamos nós saber quando é que o nosso coração está certificado, isto é, aferido para funcionar na obra de Deus. Assim, o nosso coração, sendo ele carnal, ele é enganoso. Mas a Bíblia diz que todos os nossos problemas são resolvidos quando nós pertencemos a Deus e deixamos ele agir conforme está escrito, com um novo nascimento, nascer de novo, e também deixar que Deus habite através do seu Santo Espírito, fazendo com que haja uma segurança e que o diabo, o acusador, que anda por derredor, não nos ganhe, não nos derrube. E assim, nós temos segurança quando somos acusados pelo nosso adversário. Então, nós vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que será estudada, está aqui, nosso zap, nós vamos estudar verso por verso. Vamos estudar aprofundamento bíblico de Neemias, capítulo 4, versículo 8 até o 20. E também vamos estudar os tópicos hoje nesta aula que estamos apresentando a você nesta manhã de domingo. Amém? Então vamos lá. Zap 8591 28 12 60. Aqui você consegue a nossa aula extra, ok? Vamos continuar. Então, nosso ponto de número 1, falando aqui sobre a introdução. Nesta lição, aqui ó, nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques, certo? E o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Todos
todos nós somos atacados. Precisamos nós descobrir qual a forma de agirmos a fim de vencê-los e concluir a nossa obra. A Bíblia diz que nós devemos combater o bom combate, guardar a fé. Glória a Deus. Então, o nosso ponto de número 1 vai falar sobre exatamente qual a procedência desses ataques. Como surgem os ataques? Vamos lá? Vamos lá. A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz: não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí temos Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Aí fala sobre nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Então, nós temos uma luta, antes de tudo, espiritual. Jamais carne com carne, porque esta era uma luta da lei. Lembra? Olho por olho, dente por dente. Então, os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios. Então, vocês observam que são instrumentos, instrumento de demônio. Então, esses instrumentos de demônio aqui são exatamente as pessoas que são usadas, seja dentro da própria família, seja pai ou mãe ou tio ou mulher ou marido, seja o nosso próprio irmão, seja presbítero, diácono, etc. Usou Pedro. Então, o inimigo é terrível. Ele utiliza as forças visíveis para nos atacar, ok? Então, vamos aqui continuar. Os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu, ele foi expulso de lá. Então, ele tem sido adversário de Deus, certo? E de sua obra. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Certo? Vamos comentar essa parte aqui? Vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo de número 2. Ok? 6, versículo 12. Vamos ver que as hostes espirituais, elas trabalham dentro do seu domínio, região celeste, e a Bíblia diz que elas são mentirosas, porque o diabo é o pai da mentira. Então, cuidado com esse negócio de entrevista a demônio, como muitos fazem hoje. Então, muitos se fazem, lá dentro do reino das trevas, os demônios que são em forças, dentro da sua hierarquia, temos as hostes e temos demônios que são liderados pelo seu principado, que é o diabo, que é o príncipe dos demônios. Então, estas hostes espirituais da maldade, dentro do seu domínio, quando vem à terra, e diz a Bíblia que elas mentem, o que é isto? Querendo se passar até mesmo pelo próprio Satanás. Por isso que muitas das vezes essas hostes diz que é o próprio diabo, e assim a gente vê que desde o querubim caído, ok? Desde o querubim caído, que foi expulso do céu, porque pecou, expulso de lá. Então, este líder, que é um querubim caído, ele trabalha organizando estas hostes espirituais da maldade em regiões, em nações. Por isso que Paulo fala sobre aqueles espíritos territoriais que trabalham nas nações internacionais. Eles são locais, não são onipresentes. Então eles trabalham mentindo, eles não são onipresentes, ok? E assim, dentro do mundo espiritual, há sete principados que atuam nos mais próximos, dentro da hierarquia do seu líder, Satanás. Então, hoje o ambiente das regiões celestes é um ambiente totalmente cruel. Por quê? Porque nossa bênção de Deus passa por lá. E nós vamos conquistar a região celeste, por quê? Porque é como se fosse uma Canaã.
nós vamos conquistar a nossa Canaã. Por isso que a nossa luta está lá, os inimigos estão lá, são espirituais. Então, é muito cruel esta região, porque Deus permitiu que atualmente esta região celeste fosse a habitação dos demônios e de Satanás. Então, os anjos de Deus que vêm atuar sobre a terra, trazer resposta às orações, no caso de Daniel, passou 21 dias para que o anjo viesse trazer a resposta da oração de Daniel. Então, veja que a Bíblia fala do vale da sombra e da morte. Então, todos esses anjos caídos, principalmente o próprio diabo, foi estabelecido temporariamente nesta região celeste, que está entre o céu de Deus e a terra dos homens. Então, é esse espaço que a gente vê dentro do mundo espiritual, região celeste, que hoje trata-se do seu domínio legal, ok? Onde o diabo atua ilegalmente sobre os homens na terra, por causa do pecado. Então, vamos lá? Vamos fazer aqui um desenho? Vamos lá? Ó, para nós vermos como é que fica essa parte aí. Vamos lá? Ó, eu tenho Golias, representando Satanás, e eu tenho Davi. Então, Davi, ó, presta atenção, vai lutar contra Golias. Só que aqui, ó, entre Davi e Golias, o Golias envia o que, ó? O escudeiro. Esse escudeiro aqui vai tentar vencer Davi. Então, na verdade, vai tentar cansar. Só que Davi é muito inteligente. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra o quê? Satanás, ó. Então aqui representa Satanás, o Golias. E Davi representa o cristão. Então o cristão não tem que lutar contra seu irmão, o escudeiro. Ele tem que lutar contra os principados das trevas, Satanás e seus demônios. Ok? Outra coisa importante, ó. Dois irmãos, duas pessoas, ó. Elas são proibidas de lutar entre si, porque é carne contra carne. Dentro desse domínio é proibido esta luta. A luta é do domínio físico até o domínio espiritual, ok? Então, o que é que acontece aqui, ó? Ninguém vê. Por quê? Porque aqui é físico, visível, físico e visível, mundo físico. Então, aqui eu percebo o quê, ó? Desse lado aqui, ó, dando lugar a um demônio, Quando a pessoa dá lugar a um demônio, aí a pessoa xinga, quer bater, quer falar palavreado. E esse aqui tem que conhecer a verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ela conhece que tem um demôniozinho aqui, ó, por trás dessa pessoa. E muitas das vezes, ó, ela sai daqui de perto, carne contra carne, para evitar a afronta. Porque senão vai dar lugar também o demônio, ó. E é isso que o demônio quer, ó, que nós lutemos contra o escudeiro. Não lute contra seu irmão. Nossa luta é contra Satanás e seus demônios, ok? Então, meus irmãos, vamos lá? Continuando, essa parte aqui, ó. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Por que a arma mais eficaz é a fé? Porque Deus nos deu autoridade por meio da fé. A fé que vence o mundo. É a fé que nós conseguimos exatamente ver o mundo vindouro, ver o mundo das trevas. É a fé. Não são os olhos físicos. Então Deus não nos permite ver agora como é, na realidade, o mundo espiritual. Mas a fé, a Bíblia diz, quem é quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ok? Então, por isso a Bíblia aconselha militar a boa milícia da fé, tomando posse a vida eterna. Pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Devemos não temer, mas somente crer. Não deis lugar ao diabo. Nessa luta, as armas devem ser espirituais.
2 Coríntios 4, versículo 4, ok? Vamos comentar essa parte aqui? Ó, comentar essa parte aqui? Vamos lá. Ó, primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, vamos lá? Ser sóbrio é uma atitude que Deus espera da liderança para com seus liderados. Ser sóbrio. Por que ser sóbrio? Porque o diabo anda no derredor, procurando, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, a atitude daqueles que se espera como líder de Deus, usado por Deus. Então, o líder é o grande exemplo, ser sóbrio, porque é aonde o líder deve evitar carne com carne. Sendo nós vigilantes e orando, porque vigiai e orai, os discípulos, eles pecaram na vigilância. Como muitos hoje gostam de orar, só orar, e pecam essa esfera de vigiar. Ok? Algumas pessoas oram, mas não vigiam sequer uma hora. Assim, tudo que ele faz, o dia inteiro orando, lança por terra porque ele não vigiou. Que adianta orar e lutar contra o irmão, carne contra carne? Não dá certo. Nós conhecemos o que é o adversário. O adversário é espírito e ele vem contra a carne. E nós somos carne e vamos contra o espírito. Então, nós conhecemos o adversário, nós procuramos entender como são as suas artimanhas, porque ele vem ao derredor. Então, ele dá voltas ao derredor. Então, ele procura. E nesta procura, ele procura uma brecha, uma oportunidade, porque ele dá voltas ao derredor até achar a quem possa tragar. Então, o adversário, ele tem paciência, porque ele fica dando voltas. Se ele fica dando voltas, ele vai encontrar alguém, como ele encontrou Jó e sua família. Então, conforme o que nós temos aqui, ó, essa parte de 1 João 5:5, quem crê em Jesus vence o mundo. 1 Timóteo 6 e versículo 12, o maior lucro da batalha da fé é a posse da vida eterna. Então, a verdadeira confissão de fé, ela é feita na presença de duas testemunhas. Amém? Então, meus queridos, ó, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6 vai falar que pela fé nós peregrinamos na nossa própria terra, a fim de que a nossa geração tome posse de uma herança firme. Então Deus, ele tem pacto com os pais, mas ele cumpre as promessas nos filhos. Então pela fé nós escolhemos o superior, vivendo atualmente no inferior. Então Efésios capítulo 4, versículo de número 12, vai falar que querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ok? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quem é que quer? Deus. Para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus escolhe 5 ministérios. Está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Deus escolheu apóstolo como primícia, profeta, evangelista, pastores e mestres ou doutores, querendo o aperfeiçoamento da igreja, dos santos. Então são 5 ministérios. Esses ministérios são compostos de pessoas que são dados à igreja como dons de Deus. São funções ministeriais, jamais título. Nós chamamos as pessoas de pastor por até mesmo amizade, mas não é título, é função. A pessoa tem função de pastor, tem função de diácono, tem função de presbítero, jamais título, jamais. Hoje as pessoas querem ser apóstolo, porque é a primícia desse exercício ministerial. Mas Deus deu
ao corpo e não à denominação. Por isso que não é título, porque não foi dado a denominação Assembleia, Deus é amor, não. Foi dado a igreja, o corpo de Cristo. Então foi dado a edificação do corpo, organismo vivo. Então é mais importante do que a edificação de templos. Vocês veem os templos sendo construídos. Mas Deus deu 5 ministérios aos homens dons, para a edificação do corpo de Cristo. Mas muitos hoje, os líderes, querem construir igrejas, templos, para mostrar o quanto tem credibilidade. Mas não são, eles jamais terão suas credibilidade através de templos construídos, porque lá no céu vai ser contado almas e não templos. Amém? Então, nós procuramos autenticar o nosso ministério construindo vidas, como Neemias estava construindo. Glória a Deus. Há muitas pessoas que estão construindo templos por causa dos riquinhos, mas eles não sabem que aqueles riquinhos estão mortos espirituais, porque eles precisam da fé e eles estão pobres de fé, de conhecimento, de doutrina. Muitos líderes passam o tempo todo construindo, mas não tem uma palavra, não tem uma correção, então estão mortos espirituais. Deus não quer que isto aconteça. Então vamos agora para 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número... Capítulo 10, versículo de número 4. Então, aqui vai mostrar as nossas armas que são do Espírito de Deus. As nossas armas que são do Espírito de Deus. Então, estão disponíveis para todo aquele que crê. Josafá conheceu a grande arma do louvor e, louvando a Deus, venceu seus inimigos. Davi conheceu a grande arma da invocação do nome do Senhor dos Exércitos. E também ele conheceu a arma da oração. Louvado seja Deus. Paulo conheceu a grande arma da concordância. Nós temos que ter a arma de se humilhar, confiar em Deus, obedecer a Deus, submeter. Moisés conheceu a grande arma do poder, da mão poderosa que tirou do Egito. O braço de Deus, que estava simbolizado naquela vara de Moisés. Então Jesus também tinha a grande arma da fidelidade, do cumprimento dos mandamentos do seu Pai. Pedro também conheceu a grande arma do dom do Espírito. Glória a Deus. Assim nós temos que conhecer as nossas autoridades espirituais. A nossa arma é o sangue de Jesus. Ainda é e continuar sendo, porque nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Isaac, a sua maior arma era o poder da semeadura. José do Egito e Daniel também tinham suas grandes armas, o poder da interpretação de sonhos. Os profetas, eles tinham o poder da palavra profética. Elias, o poder do fogo de Deus. Ele experimentou esta grande arma. Assim, as nossas armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então vamos agora para o nosso próximo tópico, falando a respeito. Vamos lá? Ponto de número 2 e ponto de número 3. O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Eles dizem: que fazem estes fracos judeus? Neemias capítulo 4, versículo 2. Então, o inimigo ataca com a arma do escárnio. Neemias capítulo 4, versículo 3 até o versículo 4. Então, vocês percebem que aqui trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados, ficando desanimados. Então, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidão da tarefa. Vivificarão dos montes de pó as pedras que foram queimadas. Neemias 4 e 2. Então, o inimigo usa contra nós boatos e mentiras.
Os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que, ele planeja constituir rei. Olha aí a calúnia, Neemias capítulo 2, versículo 19. Então, tudo isto para amedrontar os judeus e assim atingir a sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, inventas. Nós vamos falar sobre isso aqui, já já. Amém? Então, meus irmãos, o inimigo usa armas de astúcia. Então, os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Porém, intentaram fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre isto. Neemias capítulo 6, versículo de número 3. Então vamos lá? Os inimigos usam como armas as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçam guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, Neemias disse: oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Neemias 4:9. Os judeus não acataram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Neemias capítulo 4, versículo 13 até o versículo 20, ok? Nós vamos daqui a pouco falar sobre o tópico de número 3. Então vamos comentar essa parte aqui do tópico 2. Vamos lá. No tópico 2, o inimigo ele afronta. O inimigo ele despreza. Ok? Dizendo: que fazem esses fracos judeus? Não são hoje as ameaças do inimigo contra o povo de Deus, querendo colocar medo, calúnia, difamação? E eles dizem: será permitido isto? Eles vão voltar a sacrificar? Então, eles têm o inimigo até zomba do plano de prazo de Neemias. Eles têm um plano para terminar, eles vão terminar nesse tempo. Então, o inimigo tenta procurar rir da situação. Eles dizem o seguinte: renascerão dos montes de escombro as pedras que foram queimadas? Ou seja, o inimigo tentando de todas as formas, através dessas perguntas, tentar colher informações para que venha desafiar. Mas nós temos a permissão, Neemias tinha a permissão e o poder de construir. E assim, nós, como Neemias, construímos porque estamos na bênção de Deus. Deus nos permitiu construir. Este é o segredo da vitória: sacrificar. Glória a Deus. Quando nós aprendemos a sacrificar, o que é isto? Culto. Ele levava o sacrifício, Deus aceitava. Então o nosso sacrifício é vivo, o nosso corpo, espírito, alma e corpo, diante do altar de Deus. Assim, nosso culto, a nossa oferta, quando nós somos verdadeiros adoradores, o inimigo se assusta. Com isso, a gente percebe que quando os inimigos de Deus se assustam, é porque ele percebe que o Pai encontrou um verdadeiro adorador. Aleluia. Então, quando nós desenterramos as pedras que estão queimadas, cheias de pó, e quando nós exatamente fechamos as brechas e reconstruímos os muros, aí voltamos ativa para com Deus. Torre forte é o nome do Senhor. Então todo líder ele tem que reconhecer que é um restaurador de ruínas. Ele trabalha com pedras queimadas, enterradas, ele trabalha fechando, tapando, edificando muros. Então é necessário que as pedras estejam para provar, para tornar nós obreiros aprovados. Porque através das pedras empoeiradas, queimadas, nós teremos a sobriedade, seremos obreiros maduros e experientes. Então, vocês podem ver que todos esses textos aqui, que foi mencionado aqui, esses textos aqui que foi mencionado, está em Neemias capítulo 6, ok? Versículo de número, capítulo 6, versículo de número 3 até o versículo de número 8, ok? Então é preciso ler esses textos. Então Neemias se ocupava na obra de Deus.
ele se ocupava na obra de Deus e estava vivendo um verdadeiro nível diferente. Como Paulo, no terceiro nível, no terceiro andar, pregando a palavra de Deus. Então, daqueles que lhe atribuem, aquelas pessoas que estão por fora atribuindo opiniões, essas pessoas não estão no nosso nível, porque são pessoas externas. Querem ser inimigos internos. E assim, eles desejam paralisar a obra de Deus. A mensagem de Neemias é que não vou descer. Glória a Deus. Eu não posso descer. Você tem que aprender a não descer ao nível dos seus inimigos. Billy Graham recebeu um grande convite para ser presidente. Ele recebeu a proposta da presidência dos Estados Unidos, mas ele disse, não posso descer. Isto foi a resposta de Billy Graham. Por quê? Porque o ministério que ele fazia não era de político. Ele sabia em quem tenho crido. Glória a Deus. Mas Sanbalat, aqui nessa história, ele revela muitas estratégias. E a sua nova estratégia era a calúnia. Então, de todas as formas, ele intentava de tudo para atrapalhar a obra de Deus. Através da mentira, o blefe, através do ataque, perseguição interna e externa. Então, várias tentativas de destruição. Então, os inimigos internos se filtravam também através da agiotagem, por meio da escravidão financeira, e de nada isto deu certo. Por quê? Porque nós temos que aprender a sofrer ataques e a desprezar as afrontas. O mesmo ataque que Cristo sofreu, Neemias também recebeu. Não és a favor de César, querendo colocar o líder contra o seu senhor? Então, a calúnia de insurreição era tentar jogar o líder contra o seu senhor. Neemias tinha discernimento do coração de Sanbalat, porque todo líder tem que ter discernimento espiritual, tem que ter discernimento de espírito. Os fofoqueiros, eles não têm a biografia, eles estão fora da biografia. Eles não têm testemunha e nem têm provas. Por isso, esses fofoqueiros, eles inventam no seu coração as suas histórias falsas. Então vamos lá. Tópico de número 3, nosso ponto 3. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Amém? Então vamos lá? Os judeus venceram porque tinha certeza, certo? De que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos, o Deus do céu é este que nos fará prosperar. Neemias 2:20. Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Aí nós temos aqui, os judeus venceram pela oração. Glória a Deus. Neemias era homem de oração. Com frequência, lemos sobre Neemias, que orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te também, meu Deus, de Tobias e Sanbalat. Então, Neemias era homem de oração, ok? Então, veja os nossos comentários desse ponto de número 3. Quem tem genealogia, esse tem parte sim na história de Deus. Deus gosta de crônica, por isso que tem um livro das crônicas. Aí fulano, gerou cicrano, aí você diz, rapaz, para que tanto nome esse? É porque Deus ama exatamente a genealogia. Se vocês não conhecem, até lá no céu existe um livro da vida, do Cordeiro. Nós temos que estar escrito no livro da vida. Se não tiver escrito o nome no livro da vida, nós seremos lançados no lago de fogo e de enxofre. É preciso estar escrito no livro da genealogia de Deus. Quem não se submete não tem direito. Tem que se submeter à vontade de Deus. Quem não obedece a Deus não pode desfrutar da bênção. Então, os inimigos de Neemias, Tobias, não têm influência no culto. Não pode ter influência. E nem Sanbalat, liderança política. E nem Gesem terá o poder do mercado. Por quê? Porque está escrito, o Deus dos céus é que nos fará prosperar.
o Deus do céu. Não precisa de Sambalate, nem de Tobias, nem de Gesem, porque estes são a trindade satânica. Ok? Então, presta atenção. Vamos lá? Essa questão aí. Ó. Vamos lá. Nós temos aqui, ó. Primeiro, o Sambalate, representando a carne. Sambalate. A carne. Aí temos aqui o Tobias, representando o mundo. Tobias. Certo? Sambalate representando a carne, Tobias representando o mundo. E temos aqui também o Gesem representando o diabo. Ok? O Gesem representando o diabo. Então, essas três pessoas é a trindade satânica do tempo de Neemias, ok? Então, este aqui, Sambalate, queria o governo de quem? Da cidade e a de liderança política. E o Gesem, ele queria o controle das vendas e do mercado, o Gesem. E nós temos aqui, ó, o Tobias. Esse queria a influência e a moradia no lugar mais importante, que era o templo, ó. Que, ó, carne, diabo e mundo. Sambalate, Gesem e Tobias, ok? Então são estes a trindade do tempo que atuava diabolicamente contra a obra de Deus, no tempo de Neemias. Então o líder, ele tem que aprender exatamente a desprezar as afrontas. É isto que Jesus fez, ele veio desprezando as afrontas. Para quê? Porque nós temos que reconhecer qual a nossa trajetória. Deus nos dá um contrato, e este contrato é ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Então existe um contrato na nossa história, e a nossa história termina no fim da vossa fé, para que nós possamos receber o prêmio da vossa vocação. Então nós temos o seguinte aqui, ó, Neemias capítulo 2, versículo 19, né? Vamos ver aqui, ó. Neemias não começou a orar. Neemias, ele já tinha exatamente um altar de oração, ok? Então ele já orava no palácio, o rei sabia disso. Neemias, capítulo 2, versículo 19, fala que informaram a Sambalate. Olha quem era o Sambalate? Horonita. Não tem, meus irmãos. Quem não é da aliança, quem não é da genealogia, não tem direito. Então, Tobias, o Amonita. Olha o Amonita, descendente lá das filhas de Ló. Então, Gesem, o Arábio, também não tem descendência legítima dos judeus. Então, tudo isto mostra o quê? Que nós temos que aprender a desprezar as afrontas e a marchar para o alvo. Qual é o alvo? O prêmio da nossa vocação. Foi proposto no nosso contrato. É poucos líderes que sabem disso. Desprezar as afrontas. Quando alguém fala mal, quando alguém xinga, quando alguém digita alguma coisa relacionada à acusação contra os escolhidos de Deus. Então, nós não precisamos reagir. Temos o grande segredo. Qual é o segredo? Agir. Todo líder tem que aprender a agir. Nós temos que agir e não reagir. Não é olho por olho, nem dente por dente. Isso seria reação. Então, os inimigos, eles ficam perturbados quando nós não reagimos. Mas quando nós agimos, eles dizem, o que é isto? São brasas na cabeça do inimigo. Então eles não sabem o que nós estamos fazendo. Neemias capítulo 13, versículo 29. Lembra-te deles, aqui ó. Lembra-te deles, de Tobias e Sambalate, pois contaminaram o sacerdócio e também a aliança sacerdotal e levítica. Então, meus irmãos, eles contaminaram. Então, meus queridos irmãos, para nós concluir aqui essa parte, ó, lembra-te deles, isto é, de Tobias e Sambalate, pois eles contaminaram o sacerdócio e também a aliança sacerdotal e levítica. Então, essa contaminação, que Neemias sabia muito bem,
passou 400 anos e chega João Batista, ele não quis se corromper com esta contaminação. Ele não quis vestir as vestes de sacerdote, vestes brancas. Ele não quis estar junto a Anás e Caifás. Então, o João Batista, filho de Zacarias, que deveria dar continuidade, ele não quis se sujar com estas qualidades desse tempo de sacerdócio, porque estava contaminado. Eles contaminaram o sacerdócio. Então, os templos de Zacarias, que foi o pai de Zacarias, que foi sacerdote em Jerusalém, então o próprio João Batista estava indignado com essa situação. Então ele não vai querer ser sacerdote no templo e nem vai querer vestir a roupa branca de sacerdote, e nem comer o pão, e nem beber o vinho. Ele vai vestir de pele de camelo, comer mel silvestre e gafanhotos no deserto. João Batista não queria jamais se contaminar com a corrupção gerenciada por Anás e Caifás. Amém? Deus abençoe, Deus guarde. Vocês estão convidados à nossa aula extra, aqui ó, aula extra ó, no Zap, ok? Aula extra no Zap, 85991281260. Nós vamos estudar profundamente, ó, todos esses versículos aqui, ó, todos esses versículos aqui, ok? Então, vem estudar conosco. Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Deus abençoe a todos.